Aê, Paulo. Beleza? Como é que tá, Paulo? Tudo bem? E aí, tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Estou vindo aqui desde manhãzinha, desde a da live com o Joel aqui, achando sensacional o conteúdo. Pô, coisa boa, cara. Primeiro lugar, muito obrigado por ter topado o desafio de participar com a gente aí, cara. Imagina, que isso, tá muito rico aqui o conteúdo, tô aprendendo demais. Você acompanhou o seu pastor, né? Acompanhei, tem que acompanhar, né? Pastor da minha Então igreja, depois tá? Cadê você, Paulo? Cadê você? Que Exatamente, legal, o que cara. você Pô, aprendeu muito aí? obrigado. Gente, o Paulo, deixa eu apresentar o Paulo para vocês. O Paulo, eu conheci o Paulo através de uma amiga em comum, a Mica, que eu espero que esteja nos Oi. assistindo, né? Espero que a Mica esteja nos assistindo. A Mica sempre me falava, tem uma startup em São Paulo, tem um cara chamado Paulo, tá? Eu já fiz essa introdução no podcast, mas tem várias pessoas que talvez não ouviram o episódio e vou fazer a mesma introdução, tá, Paulo? Legal, E aí legal. ficava falando, pô, o Paulo tá fazendo esse trabalho, tem que conectar com o Paulo, tem que conectar com a Thalita lá em São Paulo. Eu, beleza, Mica, vamos fazer, mas nunca acontecia. E no ano passado, o pessoal da Bluefields lançou um curso de Kingdom Business, que, aliás, você deve fazer esse curso, ok? Esse curso é muito bom. Eu sou um dos professores, inclusive, falo sobre produtividade lá. A Mica nos conectou depois. Olha só, você que está cadastrado no e-mail, eu vou mandar o link do curso também para você poder se inscrever lá, tá? É um curso super completo, bom demais. Você deve fazer esse curso também. E aí a Mica nos conectou, acabei conhecendo o Paulo e a Thalita, a gente ficou amigo e a partir daí a gente começou a sonhar e fazer várias coisas juntos e tal. E aí eu convidei o Paulo, ele prontamente aceitou para estar aqui para falar com a gente. Então, Paulo, de coração, obrigado mesmo, cara. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com a Bluefields e todo o ecossistema de startups aí no Brasil. Imagina, prazer estar aqui, Tony. Obrigado pelo convite, é um privilégio mesmo. E bora, né, falar sobre startups, inovação, possíveis impactos aí dessa crise, né, desse momento de extrema incerteza, né, que todo empreendedor passa, mas com uma potencialidade a mais aí nesses últimos meses, né? Paulo, vamos começar. Eu vou te pedir a gentileza, acho que a sua câmera está um pouquinho próxima, está cortando o seu rosto aí. Aí, Então, agora a gente vê você melhor. Ainda não tenho tanta prática com lives. Tá ótimo, cara. Você tá ótimo. Paulo, Legal. então vamos começar. Bom, primeiro eu gostaria que você contasse um pouco. Eu entrevistei o Paulo lá no meu podcast. Então, se você não ouviu, você vai ouvir agora um pouco da trajetória dele, mas a gente comenta algumas coisas lá no podcast. Conta pra gente um pouco da tua trajetória, como é que tu foi parar, porque basicamente hoje a Bluefields é uma aceleradora de startups que tem uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica e tem transformado o jeito de fazer negócios nesse ecossistema no Brasil, tem sido algo sensacional. Mas como é que chegou até aqui? Conta pra gente, eu acho que o seu testemunho, a sua caminhada com Deus, como Deus transformou a sua visão em termos de chamado ministerial e tudo mais, é muito rica. Eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência aí um pouco da tua caminhada. Legal. Bom, sou do interior de São Paulo, né? Uma cidadezinha chamada Lins. Não sei se tem alguém nos ouvindo de lá. Mas eu saí de lá com 17 anos, fui fazer faculdade, fiz economia na UEL, lá em Londrina. No primeiro ano já entrei na empresa Júnior e a gente fazia projetos de assessoria financeira, de negócio, tanto para empresas pequenas, né? De confecção, de alimentos e tal, mas também para startups da universidade que começaram a crescer, a surgir naqueles anos lá, 2005, 2006, 2007. Então, as primeiras startups com esse termo, né, aqui no Brasil, com base tecnológica. E a gente ajudava eles a captarem dinheiro, com fomento, investidores e tudo mais. Tive algumas experiências de liderança, né, minhas primeiras experiências ali, muita exposição também. E eu acho que esse movimento Empresa Júnior, né, que é muito, muito forte no Brasil, ele se assemelha muito com a cultura startup que a gente vive, né? Tanto que no ecossistema de startups hoje brasileiro tem muitos ex-empresários juniores, né, que acabaram sendo picados aí pelo empreendedorismo, né, durante a faculdade. Fui contratado por uma startup que era nosso cliente de tecnologia, fui meio que o CFO lá. Depois trabalhei em grandes empresas multinacionais, trabalhei 5 anos na Novozymes, que é líder global de biotecnologia, e sempre tentei dar o meu melhor em todas essas experiências, mas em algum momento da minha jornada, e aí entra uma parte de testemunho,
comecei a perceber, comecei a pensar como que eu podia fazer algo a mais para o reino, servir melhor a Deus aonde eu estava, ou seja, no mercado de trabalho. E comecei a ver que muita gente acabava largando, né, a carreira, ou deixando de fazer aquilo que gosta, para falar, não, tenho que servir a Deus sendo pastor, ou sendo um missionário, ou deixando tudo para trás e tal. Mas eu percebi que isso não tinha muito sentido para mim, e Deus foi me ensinando, né, que eu poderia ser um embaixador do reino ali onde eu tivesse. Então foi uma trajetória aí de bons anos, e acho que esse aprendizado nunca vai acabar, né? Você sempre está entendendo mais como que a gente pode fazer nossa parte na sociedade. E isso que eu tenho tentado fazer desde então, né? Deixei a empresa que eu trabalhava em 2015 para 2016, finalzinho de 2015, 2016, fundar a Bluefields, que é uma proposta de aceleradora de startups, como você falou, Tony, mas com essa cosmovisão diferente, né? Então, como que a gente pode aplicar os princípios bíblicos, né, os princípios, os ensinamentos de Jesus no mundo de negócios, nas startups? A gente vê muita coisa errada por aí, às vezes não é nem por mal, mas como que a gente pode adicionar esse valor, né, esse valor ético, esse valor de tratar bem as pessoas, de trabalhar com excelência. E uma coisa que eu gostei muito da live anterior com a Mari, de perceber que a carreira não é nossa, o negócio não é nosso, e a gente não é definido pelo sucesso ou pelo fracasso do resultado que a gente faz, né? Mas enxergar a nossa vida cada dia como serviço para Deus, né? Ele é o nosso CEO, vamos dizer assim. Então, é um pouquinho, e esse curso de Kingdom Business que você comentou, que a gente lançou o ano passado, ele traz esse passo a passo, né, que é um framework que veio dos Estados Unidos, de alunos lá da Harvard, inclusive. E beleza, como que a gente transpõe essa teoria para a prática, né? É bonito e muita gente compreende isso, mas como que eu pratico isso, né? Esse framework tem justamente esse passo a passo, que o modo que você dá, um dos módulos lá de produtividade, né? Gestão de tempo e tudo mais, então, que importa muito para Deus, né? Então, como que a gente dá esses passos. Então, a gente é uma aceleradora como qualquer outra, nesse sentido de acelerar startups e também fazer projetos com grandes empresas de inovação, mas com diferencial de tentar fazer isso, né, da melhor forma e observando, praticando esses valores. Então, a gente passa isso para os empreendedores que a gente acelera. Nós aceleramos já mais de 150 empreendedores no país, desde 2016. Então, a gente tenta influenciar, né, essa cultura informação da startup, né? A startup de hoje é a grande empresa de amanhã. Então, a gente tenta fazer a nossa parte nesse sentido para que essas startups, esses empreendedores se engajem contra a corrupção, se engajem em favor de causas sociais, em causas do reino e enxerguem o propósito empreendedor dele como algo muito maior do que só o P&L, né? Só o bottom line ali de resultado. Então, que falamos bastante de propósito também. Então, é um pouquinho do que a gente tem contribuído para... Esse é um pouquinho da nossa contribuição, né? Para o ecossistema empreendedor brasileiro aí como um todo. Ô Paulo, tem uma parte do seu testemunho que é muito legal. A gente está o dia inteiro aqui com vários empreendedores e quase todo mundo tem um momento em que tem aquele encontro mais profundo com o Senhor, né? Ele dá aquela chamada na gente, assim, né? Ei, vamos lá. A gente teve o Johnny e a Érica falando sobre isso, o Joel falando sobre isso, enfim. Para você também teve um momento assim, não foi? Onde Deus falou, Paulinho, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o meu caminho. Como é que foi para ti? Teve. Eu costumo falar que Deus puxa pelo colarinho, né? Vem cá que você é meu. Eu tenho um plano para você e olha aqui, né? Então, foi num evento, uma conferência que eu fui nos Estados Unidos, chamada Passion, em fevereiro de 2014. E durante essa conferência, estava acontecendo no Texas, eu estava durante uma viagem de trabalho, então eu estava nessa conferência, mas sem saber exatamente por quê. E eu vi durante uma pregação do Francis Chan, né, ele comentou de um amigo dele que era empresário e comentou como que esse empresário estava servindo a Deus, né, fazendo missões ao mesmo tempo que ele empreendia.
E eu senti claramente, assim, Deus me chamando para aquilo, né? Falando, olha, tem uma forma minha de empreender, né? Existe eu tô por trás da inovação, né? Como se Deus estivesse falando isso. E eu entendi isso, eu fiquei muito tocado. Eu tinha até então um plano de carreira personalizado, né? Eu tinha 10 páginas com gráficos, com objetivos, com metas. E pela primeira vez eu entreguei isso para Deus, né? Fiz uma oração falando, Deus, a minha carreira na verdade não é minha, é tua. Então faça o que o Senhor quiser, me leve para onde o Senhor quiser. Cansei de eu fazer os meus próprios planos, né? Então, para mim foi muito marcante esse puxão, né, de Deus assim, pelo colarinho assim. E desde então eu até compartilhei hoje uma música que foi determinante para mim nesse processo, que chama Call Me Higher, de uma banda All Sons and Daughters, que fala muito desses Belíssima música. na Belíssima vida. música. Então, quanto que eu tenho que esperar e quanto que eu tenho que agir. Quanto que eu tenho que confiar nos meus planos e quanto que eu tenho que depositar toda a minha esperança naquilo que Deus tem. Então, tem muita coisa que mexeu comigo, né, durante essa jornada. E foi também Deus preparando, né, toda a minha carreira para que eu pudesse ter o mínimo ali de formação para começar uma aceleradora, que é algo extremamente complexo no mundo, né, não só no Brasil. Então, acho que foram decisões muito, muito difíceis, né? Que acabam, acho que todo empreendedor, e quando a gente não só encontra a chamada, mas quando empreende, toma essas decisões bem difíceis, né? Eu tinha o emprego dos meus sonhos, tinha a carreira dos meus sonhos e tive a oportunidade dos meus sonhos de ser expatriado, de ter o convite oficial da empresa de morar fora do Brasil e neguei, né, conscientemente, por conta de buscar esse chamado, esse novo direcionamento, que era um quarto escuro, né, para mim. Então, eu tive que dar um passo de fé extremamente agressivo, né, nesse sentido. E eu costumo falar que isso veio de Deus, assim, não é uma coisa natural minha. Então, não me considero resiliente ou corajoso o suficiente para ter tomado algumas decisões. Eu acho que Deus capacita a gente até nisso, né? Então, é um pouco do que a gente acredita, um pouco da experiência que eu tive. Amém, cara. Paulo, a gente tem visto, e você está mais envolvido aí no Brasil, eu mais aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto, ou pelo menos essa é a minha perspectiva daqui, até eu falei com o pastor Hernandes hoje pela manhã, a gente tem visto uma forma de avivamento dentro da esfera de negócios. Você tem sentido isso também, mais pessoas engajadas, mais pessoas abraçando essa visão de que eu posso ser empreendedor e ter sido chamado para ser um empreendedor, porque a gente tem aquela dicotomia, né, de que isso aqui é mais santo do que isso aqui, ser pastor, missionário tá mais próximo de um chamado mesmo do que trabalhar no marketplace e tal. Eu tenho visto aqui nos Estados Unidos mais gente falando sobre isso e uma espécie de avivamento. Você tem sentido a mesma coisa aí no Brasil? Tenho não só sentido, mas como participado, né, visto isso acontecer. Eu acho que a gente está no mundo hoje numa fase, tem até um estudo do Centro de Fé e Trabalho, se não me engano, da Biola University, que fica aí na Califórnia, né? Que eles falam que o mundo está numa fase, nesse sentido, né? Eles chamam de from wow to how, né? Então, nossa, posso fazer alguma coisa diferente com a minha profissão, com a minha empresa para o reino, desse clique, né? Mas também pensando numa fase assim, o que eu posso fazer de prático para isso, né? How to, né? Então, acho que as pessoas têm procurado respostas práticas de como fazer isso. O próprio curso de Kingdom Business Online que você falou é uma resposta para isso. Então, acho que as pessoas têm se preocupado e é muito difícil definir o que é e o que não é na prática, né? Então, como que eu posso investir no reino tendo uma empresa? É só doando recursos para missionários, né? Parte do lucro para missionários? É só tendo uma política justa de gestão de pessoas? É só tendo algum produto, algum serviço que impacte pessoas de forma social na base da pirâmide? É pagar os impostos e seguir as normas jurídicas contábeis corretamente?
Então, acho que é tudo isso, né? Mas aquela questão do elefante, né? Cada um tem uma visão diferente e vai tateando e vai entendendo perspectivas diferentes do que significa isso. Mas tem uma empreendedora que eu admiro bastante, que participou aí nos primórdios da nossa aceleração, que é a Linda, da 1212, Linda Lee, e ela fala que tudo se resume a gente ser discípulo de Jesus, né? A gente aprender com Jesus, o que Jesus está ensinando, e aplicar isso, né, onde a gente estiver. Então, resumindo de forma bem simples, é isso, né? Simples assim. Mas esses desdobramentos práticos que é onde a coisa fica mais complexa, e a gente está aprendendo ainda como ecossistema global de Kingdom Business, esses how-tos, né? Esses comos. Então, acho que isso faz parte dessa caminhada de avivamento, né? De profissionais do mercado de trabalho, empreendedores buscando algo a mais, buscando algo mais profundo, de propósito, de carreira, de direcionamento, e encontrando intersecções na sua fé, no seu propósito de vida, sendo parte da missão de Deus, né? Então, acho que isso é essencial. Isso é demais, sabe, Paulo, porque o pastor Hernandes, inclusive, compartilhou hoje pela manhã que eles estão com um curso EAD que fala sobre líderes que mudaram o mundo, e tem muitos empresários, então, mais gente falando, vocês têm Kingdom Business, aqui em Los Angeles a gente tem a Escola de Negócios de Transformação, tem a mentoria nossa, tem os embaixadores BEM no Brasil, então a gente vê muito material sendo produzido também, isso é muito legal, porque, por exemplo, esse evento aqui, né, centenas de pessoas se cadastraram, a gente tem várias pessoas acompanhando em 3 plataformas diferentes e tal. Eu vejo que as pessoas estão mais sedentas por fazer alguma coisa pelo reino, mas continuar fazendo aquilo que elas são apaixonadas, que é negócios, né? Que é trabalhar. Então, eu acho isso muito legal. Paulo, vamos falar o seguinte: a gente está no meio de uma crise. Eu tenho perguntado para os convidados isso, como é que vocês estão reagindo, o que mudou, o que tem mudado, como que vocês estão encarando essa pandemia aí? Acho que é uma crise sem precedentes, né? Inclusive, eu compartilhei aí no seu WhatsApp, Tony, depois você compartilha com a galera aí, um deckzinho de slides, né? Que eu fiz para quem quiser acompanhar, algumas melhores práticas aí e tal. Então, depois vocês podem baixar aí gratuitamente. Eu tenho entendido essa crise. Tem um empresário lá do Grupo Jato, que eu admiro também, que é o Dicen, que ele fez um comparativo muito feliz, brilhante, assim, sobre essa crise. Ele é até engraçado, porque o tipo de líder dele, ele vai comparando, né, usa muitos símbolos, então isso ajuda a gente a entender. E ele comparou dessa vez com a Fórmula 1, né? Que essa crise o safety car, né? O safety car entrou na pista, diminuiu a velocidade de todos os carros, né? Todos os pilotos, de todos os times, todas as escuderias. Então agora está todo mundo na mesma velocidade, né? Bem mais devagar, o mundo todo mais devagar em termos econômicos. E a diferença é que a gente não sabe quantas voltas, né? Acho que os pilotos também na prática ali, eles não sabem quantas voltas o safety car vai continuar na pista. Então é um momento que todo mundo pisa no freio e anda mais devagar. E isso, traduzindo para o ambiente de negócios, né? Você fica mais racional nas decisões, você retém custos, você reduz planos, né, de crescimento, você já se, vamos dizer, já se conforta em não dobrar de tamanho, né? Não criar uma distância tão grande para o seu concorrente até o final, porque ele encostou em você agora, você também diminui o ritmo. Então, você começa a tomar decisões no modo safety car, né? Então, é uma analogia bastante feliz. Eu acho que a gente vive esse momento, mas também o que eu queria dividir aqui em 4 partes, essa fala aí da crise. Ótimo. Paulo, deixa eu só, já estão perguntando aqui sobre os slides, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou mandar por e-mail, lá no e-mail que a gente vai mandar com os materiais adicionais, eu vou mandar esse material do Paulo também, tá, galera? Então, quem está pedindo os slides, vai depois no material de apoio, que é o que o Paulo está se baseando aí eu posso mandar para vocês. Isso aí. Acho que a primeira das 4 coisas, Tony, é quando que o safety car vai sair da pista,
Então, ou seja, como que a gente vai gerenciar essa crise enquanto o safety car está na pista. Depois, um pouquinho do impacto disso no mundo das startups, né? Quem está aí começando negócios, startups de impacto, de tecnologia e tal. O impacto disso nas grandes empresas. E um último item que eu queria deixar aqui é o novo normal, né? Como que a gente define o que conselhos de multinacionais hoje têm chamado de o novo normal, que é o novo cenário de quando essa crise terminar, né? Que a gente vai provavelmente viver no mundo de negócios aí, né? Você acha que tá bom esses 4 itens aí? Tá maravilhoso, tô já curioso para saber. Primeiro, adorei a analogia, eu acho que casa bem mesmo, dá um visual para a gente, que, principalmente para aqueles que estão muito desesperados, né? Tipo, isso. Não é o fim da corrida, é o safety car, então segura que a gente vai voltar a correr. Exato. Acho que é excelente. E agora estou curioso, bora lá, vamos falar sobre isso. Acho que a primeira coisa, então, é a gente tentar entender o que está acontecendo, né? Quando que o safety car vai sair da pista? Tem se falado cada vez mais, se tornou um buzz term aí agora, a questão de crisis management, né? Que é gestão de crise. E a gente não é treinado para fazer isso. Tem alguma teoria, já tem metade de uma aula durante a faculdade de administração que fala sobre isso, né? Então a gente nunca precisou usar muito isso aqui no Brasil. Aí nos Estados Unidos eu sei que é diferente, né? O pessoal passa por várias crises naturais e várias coisas. Aqui no Brasil não. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é business as usual, né? Não é a mesma forma de fazer negócio com o que eu vinha fazendo antes. Então, assim, alguém apertou o botão vermelho ali. Então, a minha forma de liderar, né, pessoas, a forma de tomar decisões, a forma de me comportar no dia a dia muda. Então, isso requer, essa gestão de crise, ela requer mudança no estilo de liderança, né? Então, isso vale para sócios, né, para donos de empresas, para pessoas que têm altos cargos aí em grandes empresas, você muda isso. E uma coisa que muita gente tem feito, que eu também defendo, é formar um comitê de crise, né? Seja igual aqui na Bluefield, né, que a gente tem 10 pessoas no total, tem um nano comitê de crise, né, juntou aos nossos conselheiros do board, que são mais 8 pessoas, então que é um nano comitê que vai acompanhar isso com mais proximidade, porque o botão vermelho está pressionado. Enquanto esse botão vermelho estiver pressionado, é importante você absorver conselhos, buscar informação e tentar entender qual a situação. Nisso, é preciso definir probabilidade de cenário, né? Então, quando que eu acho que o safety car vai sair da pista? Isso é uma resposta que cada um de nós tem que ter em um cenário mais possível, né? Você escolhe um cenário. Então, em termos de pandemia aqui no Brasil, por exemplo, um cenário que eu tenho na cabeça, de acordo com entrevistas que eu vi de Paulo Guedes, de Mandetta, de movimentos de mercado que eu vi, é um pico de crise com 100 mil infectados no mais ou menos começo, meio de junho. Então, definindo isso, o que eu estou definindo aqui? Sei quando que o safety car vai começar a sair da pista. Então, tenho como fazer um planejamento melhor de decisões que eu tenho que tomar agora, porque essa gestão de crise também, nessa nova forma de liderar durante a crise, você tem que tomar decisões rápidas e com a maior sabedoria que você conseguir. Possível. Por que é possível? Porque você não vai ter todas as informações. Então, você vai ter que se adaptar, se habituar durante o safety car tá na pista, você tomar decisões com 10%, com 20%, 30% de dados que você gostaria. E você, tendo esse cenário escolhido de probabilidade, você define uma estratégia com prioridades claras do que fazer. Vou dar um exemplo do que a gente fez aqui na Bluefields, tá? A gente teve três prioridades que a gente criou aqui os Corona Calls, né? Que são calls semanais de acompanhamento de crise, nesse nome comitê, enfim. Deu alguns nomes engraçados aí, mas para nós, prioridade 1 foi People Care. Então, cara, a gente tem que se importar com as pessoas, tem que passar segurança para as pessoas que estão ao nosso redor, para quem trabalha com a gente,
e fazer com que elas se sintam cuidadas, fazer com que elas fiquem seguras. A gente tem um modelo de negócio que é possível trabalhar 100% remoto, era meio híbrido antes, agora está 100% remoto. A gente fez cartilha para a galera entender algumas melhores práticas de trabalho remoto, colocamos uma pessoa à disposição para isso, enfim, várias ações internas para que nós tenhamos cuidados especiais com a nossa equipe. Feito isso, nossa segunda prioridade foi Customer Care. Então, como que a gente pode sinalizar para os empreendedores, para os nossos programas de aceleração que vão acontecer, que eles vão acontecer, ou se eles vão ser adiados, cancelados, né? Se eles eram offline, agora vai ser tudo online, que ferramenta que vai ser. Então, decisões muito rápidas, a gente redefiniu algumas coisas, a gente, inclusive a gente tinha programado um bootcamp presencial com 100 pessoas aproximadamente, ia ser 100% físico, né, offline. Em poucos dias a gente redesenhou tudo isso, fizemos online, funcionou demais, foi um baita de sucesso. A gente contou com essa proatividade, né, dos próprios empreendedores também. Então, foi uma experiência bem legal. E a terceira prioridade que a gente estabeleceu foi Economics. Então, vamos refazer nossa projeção do ano, vamos refazer nosso planejamento estratégico para 2020, calcular quanto que isso vai afetar a gente, quanto que a gente vai precisar de caixa para sobreviver nesses meses, né? Pensa, a gente está considerando no nosso cenário pico 100 mil pessoas em junho. Lá para agosto, setembro, que a gente acredita que o safety car vai estar saindo da pista. Então, tendo esse cenário claro, a gente consegue fazer cálculos, a gente consegue clarear a visão. Eu acho que isso é importante para isso também. E dá a possibilidade para a gente de tomar essas decisões mais tranquilamente, né? Porque são decisões que a gente não pode tomar no impulso. Então, a gente está terminando essa terceira parte agora, né, de reprojeções. Graças a Deus, acho que a gente está bem seguro. E nesse meio tempo também, a gente até queria compartilhar no final, eu tenho feito devocionais toda segunda-feira de manhã em cima de provérbios, né? E lá no capítulo 3, dá algumas orientações de como o cristão deve se portar no meio da crise. Uma das orientações que um cristão sábio deve se portar no meio da crise é ajudar as pessoas com urgência, se você tiver condições, né? Então, você pode ajudar pessoas que estão precisando e que estão enfrentando necessidades na crise de várias formas. Então, depois a gente tem pensado muito isso na Bluefields hoje, o que fazer, né, para contribuir como instituição, como organização, o que a gente pode colocar à disposição. Eu sei que muita gente coloca curso gratuito online, muita gente tem gerado e-books, tem feito lives, coisas muito legais, e a gente, como uma aceleradora de startups, né, pró-empreendedorismo, o que a gente pode fazer. Então, no final, aí, queria compartilhar uma das ações também. Claro, fique à vontade, Paulo. O espaço é seu, por favor. Beleza. Então, acho que essa é a primeira parte que eu queria compartilhar, Tony, de gestão de crise, né? E tenho visto muitas lives, muito conteúdo sobre isso, muito subjetivo. Então, assim, dificilmente aqui você vai ouvir coisas tão práticas como o que eu estou compartilhando, porque eu sou um cara que sinto muita falta de coisas práticas. Eu sou o cara do vamos seguir o processo, vamos para a prática, vamos para cima. Eu sou o hustler da Bluefields, né? Um dos hustlers. Isso é bom, velho. Isso é bom demais. Eu também prefiro o how to. Steps. É exatamente. Joia. Então, se tratando de startups hoje, né? Vou pular aqui para o segundo tópico. O startupeiro, o empreendedor que está nesse cenário, nesse ecossistema, ele já, como a última live também falou, a Mari, a gente já está habituado com incertezas, né? Está habituado em se adaptar rápido, em lidar com imprevistos, em se virar nos 30, mas essa situação atual, realmente, ela foge muito mais do controle, né, dessa habitualidade, ela é realmente acima disso.
Por isso que é uma crise para todos nós. Hoje o Brasil tem em torno de 13, 15 mil startups, então a gente é já um dos países mais relevantes no mundo, né? Não em número de startups, que ainda é um ecossistema pequeno, em densidade, mas em importância, né? O Brasil tem ganhado nos últimos anos muita força. A gente já é o terceiro ou quarto país com maior número de unicórnios, né? Startups que valem mais de $1 bilhão em menos de 10 anos. Então, a gente tem sobressaído. Agora, sim, tem muita coisa... nesse momento, todo mundo tem uma opinião para dar, né? E aí, tem o pessoal dos extremos, né? Que é uma pessoa fala, não, 30% das startups no Brasil vão morrer, não vão aguentar esses meses. 30% de desempregados no país. Outro extremo fala assim, não, as startups agora é a hora delas, elas vão ser as que mais vão crescer, porque o ecossistema de startups é um globo, nada, esse tipo de crise não afeta, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais equilibrada, né? Então, nem 8 nem 80, né, no caso. Vão ter startups que vão morrer? Vão ter startups que vão morrer. Vão ter startups que vão sobressair por conta da crise e mudar rápido ou ter um produto pronto para uma oportunidade? Já tem várias. Tem startups de respiradores se dando bem, tem startups de curso online, de plataforma LMS se dando bem, tem startups que a gente acelerou de trabalho médico, domicílio ou telemedicina se dando super bem. Então, tem muita oportunidade aí, né? Mas muita gente vai passar dificuldade. Agora, pensando no cenário, nessa jornada empreendedora, né? Saindo lá da ideia até o sucesso do negócio, e passando pelo Vale da Morte lá, você tem grupos grandes de startups em cada um desses estágios, né? E isso vai refletir muito como que ela vai responder, ou como que ela vai sofrer, ou como que ela vai sobressair positivamente no meio da crise. Então, startups ali na fase da ideia, elas vão precisar aí de 2 anos, 18 meses, 12 meses, pelo menos, para validar essa ideia, para colocar para rodar, prototipar, enfim, validar hipóteses e tudo mais. E ali que é onde está eu acho, né, que é o grupo que vai mais acabar sofrendo, porque eles dependem muito de investimento anjo. O investimento hoje, nessa fase de investimento anjo, é um investimento que vem de pessoas físicas, né? Então, geralmente, o anjo é um investidor físico, CPF, que tem ali uma reserva financeira, mas que o próprio perfil de investimento no Brasil, pela questão macroeconômica, é mais conservador. Então, ele vai dar uma segurada, né? O investidor anjo hoje, no Brasil, ele vai dar uma segurada, esperar entender alguns meses aí. Então, alguns investidores já não estão colocando capital como colocavam antes, né? Isso é normal. E o recomendado para um cara que está nessa fase da ideia de validação é ele seguir uma estratégia part-time. Então, ou seja, ele trabalha alguma coisa durante a manhã ou a tarde e vice-versa, no restante do dia trabalha na sua startup. Ele dá continuidade a isso. Por que dar continuidade? Porque se ele mantiver o contato com investidores, quando chegar lá para junho, julho, ele vai ser um dos primeiros a ter um aporte aí. Eu acredito muito que assim que acabar a crise, vai ter um pico aí de aportes, né, desses investidores anjos que ficaram segurando por um tempo, né, coincidentemente aí paralelamente os investimentos. Um outro ponto do mundo startup para quem está mais avançado aí nesse espectro da jornada, né? Então, para quem está ou no Vale da Morte ali, ou um pouquinho depois, já tendo um pouquinho de receita, embora pouca, e que está procurando, ou numa fase mais de growth, procurando aí investimentos de fundos de venture capital, né? A grande vantagem de fundos de venture capital, que tem um ticket de investimento bem maior que o investidor anjo, né? E são fundos mais parrudos, é como se fossem vários investidores anjos misturados ali e sendo gerido, né? Esse capital, esse patrimônio sendo gerido por um grupo de pessoas. Eles já estavam capitalizados antes da crise, né?
E por contratos e tal, a pessoa não pode sacar desse fundo o que ela aportou. Então, pelo que eu tenho conversado com alguns fundos de venture capital aqui no Brasil, esse apetite não reduziu, né? Eles estão, o máximo que está acontecendo agora, que eu tenho percebido, é que eles estão revisitando algumas teses de investimento, né? O que são teses de investimento? É como se fosse uma vaga de trabalho, né? Tem o job description ali, né? As funções da pessoa, as qualificações necessárias, tudo isso, a tese de investimento como se fosse isso para o fundo de venture capital. Então, o que ele quer, né, numa startup que ele quer investir. O mercado de atuação, o estágio de maturidade do negócio, o perfil dos empreendedores, tudo isso. Então, alguns fundos estão pivotando, né, fazendo ajustes na sua tese de investimento para possibilitar investir em startups que tenham soluções para a área da saúde, por exemplo, ou para a área de serviço financeiro, que é uma área muito importante agora de acesso, e outras áreas aí correlacionadas. Então, isso é bem importante saber que não vai ter uma crise generalizada em acesso ao capital no mundo de startups. Tá? Então, é a boa notícia, né? É uma boa notícia, não é um cenário apocalíptico. Então, para quem está... Por isso que eu quis dividir esses dois estágios, né? Claro, bem macro, mas dividindo. O cara que está no comecinho vai sentir um pouco mais de dificuldade, precisa gerar uma renda extra para ele aguentar alguns meses, porque o investidor anjo provavelmente vai ser mais conservador, não vai investir agora. E o cara que está numa fase mais avançada pode seguir conversando com as VCs, que eles ainda têm apetite para investir, mas principalmente quem tiver nessas áreas, serviço financeiro, saúde, educação também, né, secundariamente, aí tem mais oportunidades ainda de conseguir investimento agora. Porque os VCs eles têm que dar resposta para os investidores que estão por trás deles, né? Tem que dar respostas rápidas. Então, ele investir em startups que respondam ou que sejam promissoras pós-crise ou durante a crise é muito bem visto, né, por essas comunidades. Então, acho que, inclusive, que o ecossistema empreendedor brasileiro vai sair muito mais fortalecido, né, depois que o Safety Car sair da pista, porque vão se dar mais prioridades para o empreendedor, de forma geral. Acho que o governo está fazendo o que pode agora. Tem muito, assim, não quero entrar na política, né? Mas tem muito conflito, né? Tem muito jogo de fumaça, isso é bem ruim para todo mundo. Mas, de forma prática, se você for assistir um pouquinho o que o Paulo Guedes está falando e alguns planos que foram lançados semana passada, que estão sendo lançados essa semana, tem coisa muito boa que o governo está fazendo, agindo de forma prática para os empreendedores. Não é o ideal, né? Porque o Brasil tem limitações orçamentárias muito grandes. Isso não é. Os Estados Unidos, por exemplo, pode injetar trilhões de dólares na economia, assim. Mas já é alguma coisa, já é um relief, né? Um alívio. Então, acho que isso abre oportunidades para o ministro da Economia, que tem uma visão pró-mercado e liberdade econômica, de agir, assim que o Safety Car sair da pista, de uma forma muito rápida e coesa, tendo ao seu favor a população que sofreu com isso, essa dor, durante esses meses, liberar o crescimento econômico no Brasil, né? Hoje, o Brasil é um dos piores países do mundo para o empreendedor, e ele tem tudo para ser um dos melhores, né? Imagina quanto de emprego, quanto de qualidade de vida, quanto de boas empresas a gente teria se fôssemos um bom país para empreender, né? É verdade. Aqui a gente vê como o governo, aqui o Trump tem feito diversas ações, principalmente em relação ao empresariado e small business, né, pequenos negócios, com financiamentos generosíssimos, e a gente espera que possa acelerar a economia, porque todas as economias, elas de alguma forma, elas têm um reflexo da economia americana, né? Então a gente espera que eles consigam acelerar bem, para que os outros também sintam esse efeito aí, né, Paulo? Bom, beleza. A gente está o quê? No segundo passo ou no terceiro? Segundo agora. Só uma coisa antes de ir para o terceiro, é que eu acho que vai vir muito capital de fora. No mundo dos startups, né? O dólar aí alto, no máximo pós-crise vai estar 4. Essa é a sua previsão otimista? É a previsão otimista, porque os fundos de venture capital de fora do Brasil, vão poder investir com mais força aqui no Brasil.
Então, isso é verdade. Quem está empreendendo é importante ter essa visão global, porque às vezes nem sempre a oportunidade de acesso ao capital está aqui. Pode ser que esteja de fora também. Mas isso é bom o pessoal ficar atento mesmo, porque vai ser uma oportunidade grande. Talvez a saída, a sobrevivência de muita gente vai ser esse o caminho, né? Exato. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é do impacto nas grandes empresas, né? Então a gente já vê aí, até gostei demais da live com o marketing, né? Que ela comparou as duas empresas de alimentação, os contrapontos, né? Achei sensacional. E tem até um meme bastante famoso aí na internet agora, que é assim, quem que acelerou o processo de transformação digital da minha empresa, né? Aqui na CEO, não, CIO, não, diretor de inovação, não, coronavírus, sim, né? Então, É a galera... inacreditável, né, Paulo, porque muitas empresas tratavam assim, a Elis falou sobre isso, né? Tratavam como, a gente tem que ter ali, era basicamente assim, tá, põe um estagiário ali cuidando desse negócio aí, a gente vai vendo como dá para fazer, posta um negócio uma vez por semana, contrata uma agência aí para postar umas coisinhas, e a gente vai indo. Só que agora todo mundo tem que estar lá. Quem já estava, né? Eu faço essa seguinte analogia. Tá pegando onda. Eu não sou surfista, mas a analogia de surf é bom demais, né? Quem estava na onda do digital, com essa crise, está surfando a onda e está bem, né? Em certo sentido, bem entre aspas, né? E falando em termos de transformação digital. Está surfando a onda, tá legal e tal. Quem não estava... tá desesperado. Ou tem gente que estava lá na beira da praia e agora tá tentando entrar e tá tomando, né, onda na cabeça, ou o cara estava ali na arrebentação, não sabia se pegava onda ou não, agora tem que pegar na marra. Mas o importante é que todo mundo agora está no mar. Não tem como pegar onda se você não estiver no mar, né? Então, eu acho que esse é o lado positivo quando a gente fala de transformação digital, porque todo mundo foi jogado no mar, agora se vira, tem que nadar e vai acelerar. Eu acho que para a gente, e você... Eu estou gostando muito que você é um cara positivo, você está vendo as coisas boas. E uma das coisas boas eu vejo é essa transformação mais rápida digital que vai nos obrigar a acelerar o processo, porque o Brasil realmente estava muito atrás, né? Eu acho que isso vai acelerar, já está acelerando o processo de transformação digital de grandes empresas, médias, grandes empresas, de todos os setores. Então, a empresa que vendia, sei lá, biscoito, empresa que vende alguma coisa de agro, não só alimentos, mas saúde, enfim, isso está sendo muito doloroso para quem toma as decisões, para boards, para heads de inovação, para CEOs, né, presidentes e vice-presidentes de grandes empresas, que não se digitalizaram, né? Quando eu falo não se digitalizaram, não é só a questão de trabalhar remoto, não é só a questão de ter um CRM implantado, né? Isso são coisas bem básicas e fundamentais. Eu estou falando de você ter um modelo de negócio flexível, que é o que eu aprendi lá aprendi com o Fernando Lemos, que foi vice-presidente de inovação aí da Oracle, hoje é da Microsoft no Brasil, ele é um dos mentores aí da Bluefields. Ele fala muito do modelo bimodal. O que é o bimodal? Eu preciso ter um modelo de negócio que me dê flexibilidade para esses momentos também e que mantenha a minha marca relevante para as futuras gerações, para as novas gerações, né? Então, quando a gente trabalha na Bluefields ajudando grandes empresas também a se transformarem digitalmente, a criarem ecossistemas de inovação, criarem squads internos, trabalhar como startup. E a gente tem atuado muito com empresas familiares, né? E uma das coisas mais legais que eu acho de trabalhar com empresas familiares, né? Imagina uma mesma família ter empresa por 50, 70 anos, isso é fantástico, né? Vai passando de geração em geração. E uma preocupação muito genuína delas é com relação às próximas gerações, né? Então, como que a gente vai se reinventar para continuar sendo um negócio desse tamanho, né? Faturando centenas de milhões de reais por ano, fazendo parte da vida das pessoas, doando, participando da sociedade da forma que a gente participa, sendo relevantes, né? Até inclusive para o reino, assim. Então, como que eu tenho esse bimodalismo, né? Nem sei se existe isso, mas que como que ao mesmo tempo eu mantenho a estrutura atual do meu negócio,
porque a gente compara muito num programa de transformação digital que a gente fez, a gente usou muito a analogia jogar futebol. Todo mundo sabe jogar futebol no Brasil, né? A maior parte das pessoas. Quase todo mundo, Paulo. Quase todo mundo. Você joga futebol, Tânia? Tem uns que enganam, que é o meu caso, né? Eu engano bem aqui nos Estados Unidos porque eu vou jogar com os gringos, aí eu me dou bem. O problema é quando vem os mexicanos no meio, vem uns salvadorenhos, uns porto-riquenhos, aí eles jogam muita bola, eu tô lascado. Legal. Interessante, porque nos Estados Unidos eles vêem um brasileiro e já quer chamar pro time, né? Cara, eles acham que eu sou craque. Aí eu jogo uns minutinhos, faço que eu tô com uma lesão e aí saio de fininho. Mas é isso. Né? Então, no Brasil, basicamente, todo mundo sabe jogar futebol, sabe as regras, né? Mesmo quem não sabe, sabe as regras. Verdade. Arroz com feijão ali do futebol. E isso as grandes empresas fazem muito bem. Mas quando vão para o mundo digital, para eles é como se fosse um novo esporte. A gente tem falado que é cricket. Porque ninguém sabe direito quais são as regras do cricket. Você não conhece muitos times que jogam cricket. Você não passa na sua TV, nas suas notícias que você lê no dia a dia, notícias sobre cricket. Então, para você é um mundo desconhecido. Então, a gente ajuda jogadores de futebol a se tornarem jogadores de cricket. Mas eles não vão conseguir deixar de serem jogadores de futebol assim tão facilmente. É uma transformação, é uma transição que tem que acontecer. E a empresa, do jeito que ela é estabelecida hoje, imagina uma empresa grande hoje, ela não vai passar todos os boleiros para a cricket. Não tem como ela fazer isso. Porque quem alimenta toda essa estrutura são os boleiros, né? Os jogadores de futebol. Então, eles têm que se manter. Mas como que, ao mesmo tempo, eu crio squads, né? Eu crio pequenos times de crickets para tentar procurar novas vertentes, né? Novas possibilidades, inovação, coisas que eu não estou fazendo hoje. Que eu tenho visto, já conversei com diversas empresas grandes que estão nessa transformação digital, e o que me assusta, um dos principais problemas é que não tem uma pessoa que acorda todos os dias de manhã pensando assim, hoje eu vou para a empresa e vou tentar fazer alguma coisa que a gente ainda não faz. Mas, geralmente, as áreas de inovação estão pensando em coisas que já existem, né? Então, coisas que, vamos transformar uma coisinha ou outra, pequenas oportunidades de melhoria, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de startups, está falando de algo inovador, de algo que demora um pouco para validar, de algo que precisa de investimento, de algo diferente do que tem sido feito. Então, acho que isso é uma... Acho que não agora, né? Mas quando o safety car estiver saindo da pista, essas grandes empresas vão investir demais em inovação. Isso... Paulo, tem uma pergunta aqui, que antes de você trocar de tópico, que o Rafael Sabin está falando o seguinte: Paulo, como uma empresa tradicional pode crescer na velocidade de uma startup? Talvez a gente possa até começar. Tem como uma empresa tradicional crescer na velocidade de uma startup? Não tem como. Uma empresa tradicional sempre vai crescer na velocidade de uma empresa tradicional, porém, ela pode começar a investir em startups, seja internamente grandes squads, seja investindo, né? Tem muitas empresas que estão criando fundos internos, fundos de venture capital, os famosos corporate venture capitals, que investem e aportam em startups. Então, ambos, né? Você inovar de dentro para fora ou de fora para dentro, tem empresas que conseguem fazer os dois já hoje, né? Então, essa é a melhor receita para você crescer com uma startup no futuro. Mas não vai ser de um ano para outro, não vai ser depois de 2, não vai ser depois de 3 anos. Por isso que é muito necessário que você comece a investir em inovação desde já. Para que um dia você possa começar a crescer com uma startup. Pega o caso da Magalu, né? Magazine Luiza é o principal case brasileiro hoje de transformação digital. Eles lançaram anos atrás lá um sitezinho que demorava minutos para carregar, que hoje já está quase de metade das vendas da Magazine Luiza por meio digital. É um e-commerce, mas poderia ter tido outro player que incorporasse eles e venderiam os produtos deles hoje. Então, acho que é um baita caso de uma empresa que enxergou isso antes e investiu nisso antes, né? Nesse caso digital, o pioneirismo ele conta muito, né? Então, acho que vai ter... Nosso cenário aqui na Bluefields inclui isso aí, uma avalanche até o final do ano de investimentos de grandes empresas em inovação.
o que pode se dar muito bem às startups nisso aí também, tá? Então, a gente acha que o Brasil está pronto para ser esse celeiro e essa crise vai ser benéfica para isso. Não acho que é uma visão otimista, mas acho que é uma visão realista do que vai acontecer. Otimista seria, acho que é um pouquinho além disso. É legal você falar isso, Paulo, porque o pouco que eu acompanho nas notícias no Brasil aí é apocalíptico, né? Que é tipo, tá ruim demais e tal. E você tá com uma revisão uma visão bem pé no chão e tal. Eu acredito que tá dando. Várias pessoas aqui estão comentando, já que eu fiz a pausa, deixa eu ler uns comentários aqui da galera na live, tá? O Leonardo tá falando que visão clara do Paulo, parabéns, e que testemunho também. A Daniela Oliveira falando o seguinte, ó, assisti uma palestra com a Linda Lee, muito inspiradora, conheci o Bema através dela, modelo de negócios que eu almejo. Tem mais gente falando bem aí da sua fala, viu, Paulo? A Érica Betil dizendo o seguinte, muito bom, no meio do que estamos vivenciando, nos ajuda na tomada de decisões, parabéns. Também o Rodrigo está dizendo o seguinte, no atual cenário hoje, a melhor saída para aqueles que queriam empreender seria melhor... isso aqui já é uma pergunta, mas eu posso fazer ela depois. Ele está fazendo uma pergunta, eu faço ela depois de você terminar o último tópico aí. Então, ou seja, as pessoas aqui na live, tem mais gente dizendo muito bom, que visão clara, visão otimista, a palavra que estão usando aqui também, mas é que dá essa tranquilidade também de que a gente vai conseguir sair dessa, né? Porque tem gente que está com essa visão apocalíptica de que não vai ter como sair, mas tem saídas, né? Tem, e isso leva a gente para o último tópico, que é esse novo normal, né? Acho que é importante a gente puxar para uma visão de mais de bom senso, equilibrando muito do que é falado, né? Eu pessoalmente parei de consumir notícias todos os momentos, né? Porque se você tomar decisão porque você recebe de notícias, você acaba não tomando decisão porque aparentemente tudo muda o tempo todo. Mas se você pensar de fora, a coisa não está mudando. O statement é esse: estamos numa crise global de saúde que está afetando a economia e isso vai durar uns meses. Ponto. Se a gente ficar se alimentando com notícias e ficar alimentando isso, feeding, né? Novas opiniões, isso é um ciclo vicioso, né? Então, acho que a situação é essa. A visão realista que eu tenho na minha análise de mercado, estando dentro do mercado e agora também tendo uma visão de safety car na pista, né? Essa de que o mundo vai ser mais digital e vai ter um novo normal. Né? Acho que as coisas não vão ser mais como antes em várias esferas, né? Muita gente valorizando mais a família, muita gente valorizando mais coisas simples do dia a dia, né? Eu mesmo adoro tô 3 semanas já isolado, adoro na sacada ali de manhãzinho tomar um sol, né? Sentir o raio solar na minha cara, assim, que são coisas que a gente não repara, né? Eu não reparava no dia a dia. Como que é bom ficar parado e sentir o sol, assim, né? Então, acho que são coisas que estão afetando o âmbito pessoal também. Muita gente retornando às raízes, né, de crenças, de princípios, de valores, buscando a Deus nesse momento também. Então, acho que isso é bem interessante. Mas também não acredito numa mudança radical, né? Vai acabar, safety car vai sair da pista e todo mundo vai ser remoto agora. E tudo vai ser digital, tudo vai ser... Não, calma, né? Isso demora décadas para acontecer, não é uma transição global que acontece em poucos meses. O ecossistema de startups, de inovação, não vai ser como era antes, sem precedentes na história, né? Então, tem muita coisa alarmante, extrema, né? Então, também não acho que é por aí. Existe um novo normal, né? As coisas não vão ser como antes, mas... E o que tem lados ruins e lados bons, né? Então, acho que o mundo vai demorar um pouquinho para se recuperar da crise, obviamente. E como eu falei, tenho visto muitos fundos, né, de venture capital se pronunciarem. Hoje, inclusive, eu postei no meu LinkedIn um pedaço de um comunicado da Vox Capital. Vox Capital é o principal fundo de investimento aqui no Brasil, no mercado de impacto, né, impacto social. Então, eles investem em empresas que promovem impacto. Eles investiram numa startup que está fazendo respiradores, né, para a área da saúde. Investem em startups que dão acesso financeiro de crédito para pessoas de base de pirâmide. Então, uma preocupação grande no impacto.
já investiram milhões e milhões, centenas de milhões de reais no Brasil em empresas assim. E eu achei sensacional essa carta aberta que eles divulgaram, né? Como fundo, como posicionamento, como pessoas que investem em soluções assim. Você me permite só fazer uma breve leitura aqui, tá, Tony? Claro, fica à vontade, Paulo, por favor. Eles começam a carta falando assim: esta crise está nos ensinando muita coisa sobre nós. Quando trazemos para a luz falta de preparo ao lidar com a complexidade de um sistema econômico que nós mesmos criamos, enxergamos que a falha não está no sistema, mas sim em nós humanos, o que estamos alimentando nesse sistema. Aí, no final da carta, ele fala assim, porque a crise está nos mostrando que fomos nós que nunca demos atenção a várias coisas, né? Estamos aprendendo e, como todo aprendizado, dói. Uau! Então, acho que isso tem uma visão, inclusive, compatível com quem te acredita, que tem alguma coisa errada com o ser humano, né? A gente enfrenta essas crises, a gente tem que olhar para dentro também. E falar, cara, tem alguma coisa errada dentro de nós, né? Como humanidade, né? Que é a palavra Adão, né? Então, alguma coisa deu errado lá atrás. Deu errado, né? No caminho aconteceu alguma coisa, Paulo. Se você puder depois compartilhar essa carta também, eu posso colocar como link para a galera. Não sei se é uma carta aberta ou não, mas... É uma carta aberta, tem um link nesses slides aí. Tem uma... nos slides? Perfeito. Tem a referência. Então, Paulo, tem algumas perguntas, ou melhor, várias perguntas aqui. Deixa eu tentar fazer para você. Duas são correlacionadas e aí acho que você consegue responder numa tacada só. O Rodrigo está perguntando o seguinte: no cenário hoje, a melhor saída para aqueles que queiram empreender seria melhor aguardar, parar com tudo e ir depois da crise? Apesar de que muitos empreendedores crescem na crise, e é a mesma pergunta, é mais ou menos na mesma linha do Leonardo. Paulo, você falou que alguns setores da startup que estão surfando na onda. Tem um projeto de marketing de influência que está pronto. Deveria seguir devido à situação atual? Não, deveria segurar melhor devido à situação atual? Ou acha que eu devo continuar? Ou seja, a pergunta depois Paulo, se eu tenho uma ideia de negócio, começo ou espero passar a crise? Cada um pode falar o que acha, né? O que eu acho é que quando você empreende com propósito, você vai empreender com crise, vai empreender sem crise, vai empreender com dinheiro, vai empreender sem dinheiro. Eu acho que se isso é forte em você, cai para dentro. Acho que quem tiver começado a empreender no cenário pós-crise vai se dar muito bem. Ou você sempre vai ter... o empreendedorismo não é uma ciência, né? Você sempre vai ter a possibilidade de fracassar no meio da crise. Se você fracassar no meio da crise, que história que você tem para contar? Que aprendizado que você tem para compartilhar? Imagina, cara, eu empreendi no meio de uma das maiores crises da história da humanidade. Fracassei. Mas fui lá e tentei fazer. Isso só já é fantástico. Isso só já tira várias lições, vários aprendizados no todo, né? Porque você tem que empreender sabendo que tem esse risco, né? Empreender é risco. Investir em startups é muito, muito mais arriscado que investir na bolsa, do que investir em opções. Muito mais. Você tem mecanismos de trava em mercado de ações, você tem um monte de coisa. Investir em uma nova empresa é muito mais arriscado. Então, você tem que saber que falhar é uma possibilidade relativamente alta. No caso específico de marketing de influencers, eu acho que a hora é agora, né? Todo mundo cada vez mais digital, o Instagram até falhando aí com tantas lives, né? Você abre lá no seu stories, tem live, até demora para chegar nas fotos, assim. Nossa, velho, o cara fica tonto. Por isso que a gente está fazendo no YouTube e no Facebook. Exatamente. Então, acho que a hora é agora, mas se você não tem esse apetite, né, esse fôlego, fala, cara, tenho dinheiro para um mês só, então espera, né? Você empreender em alto risco não é também dar louca, né? Você tem que mitigar esse risco. Quando eu deixei tudo para trás para começar a Bluefields, qual que era o pior cenário para mim? Eu ainda era solteiro, né? Eu sou casado com a Thalita, que o Tony conhece aí, minha linda esposa.
Gente boa demais, por Boa, sinal. mas na época não era. Estados Unidos agora, viu, Thalita? Eu tô negociando com o Paulo da aula, mas é para trazer você. É isso aí. Então, o que pode acontecer de pior na minha vida? Cara, eu posso ficar quebrado financeiramente, como não tinha dependentes na época, né? Não tinha ninguém para provisionar fora para mim mesmo. Eu vou para casa da minha avó, para casa da minha mãe, sei lá, onde tem me acolher, algum tio, e recomeço. Vou ter jogado fora 1, 2, 3 anos? Não. Porque para eu conseguir um emprego depois, é muito mais fácil. O seu nível de empregabilidade, quando você é exposto a uma experiência de empreender, ele é exponencialmente maior. Então, eu mitiguei esse risco. Falei, cara, o pior que vai acontecer é isso. Né? Então, acho que pode pensar assim, o pior que pode acontecer? Conseguiria lidar com uma situação assim? Se a resposta estiver clara, mete a cara e vai empreender. O Leonardo, inclusive, já respondeu aqui, Paulo, dizendo assim, glória a Deus, uma resposta do céu. Ele perguntou. Exagera, Paulo, eu sei que o nosso tempo já deu, o tempo que eu consigo pagar o teu cachê já fechou, tá? Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Tem duas perguntas aqui, tem vários comentários, mas tem duas perguntas que eu posso fazer. Uma delas, infelizmente, a gente não vai conseguir responder, mas eu vou fazê-la igual, que é do J. Valdério Santos. Paulo, sobre o Kingdom Business, né? Como aplicar para empresas já existentes, principalmente as pequenas empresas. A gente precisaria, talvez, de mais tempo para ampliar essa pergunta, tá, Valdério? Mas, de repente, você manda um recado aqui que eu possa encaminhar alguns materiais. Eu vou mandar o link também do curso Kingdom Business, que é super bom, acho que pode ajudar você aí, tá bom, Valdério? Mas a gente teria que ter mais tempo para responder essa pergunta. A Ana Paula está dizendo o seguinte, o Paulo é demais, que Deus me ajude a ser um economista excelente como ele é. Olha aí, Paulo. Tá louco. E aí eu vou encerrar com essa pergunta aqui do Rubem Ribeiro. Que cuidados, porque faz sentido para a gente terminar a nossa live juntos aqui. Que cuidados devemos ter após a saída do safety car? Todos os carros vão estar, entre aspas, embolados? Como fazer para evitar ou ser o motivo, seu próprio inimigo, da nova bandeira amarela? Então, Uau, que pergunta profunda. Pergunta profunda, bonita essa pergunta, né? Bonita. Então, o safety car vai sair, só que aí vai estar todo mundo embolado mesmo, e o que a gente tem que ter cuidado para a gente não causar um acidente no caminho? É um perigo mesmo. Confesso que não tinha pensado nisso, vai ser tópico de reflexões dos próximos Corona Calls aqui nossos. Obrigado pela inspiração aí de quem está ouvindo, quem fez a pergunta. Mas acho que tem que ter cuidados para não ter muita sede, né? Ir com muita sede ao pote. E muito cuidado para não atropelar o coleguinha do lado, né? Então, de ter uma estratégia de pós-safety car tão agressiva que você possa prejudicar de forma antiética, né? Seus concorrentes. Você tem que se preocupar, porque isso é ruim para o mercado. Então, acho que tem várias coisas mesmo para se pensar. Não sei responder agora em pouco tempo a profundidade que essa pergunta exige, mas tem muita coisa para refletir mesmo. E acho que vai ser próximos tópicos aí do nosso comitê, viu? Pronto, arrumei trabalho para você, viu, Paulo? Aí você arrumou trabalho para o Paulo na semana. Não, excelente pergunta, né? Eu acho que, retomando a questão do Kingdom Business, nos slides que eu deixei, para quem for no último slide lá, tem o link, tá, do curso online de Kingdom Business, e tem mais 2 links lá, que são coisas gratuitas que a gente está oferecendo agora pela Bluefoods também, que eu até queria, que eu falei no começo, né? Fica à vontade, Paulo, ofereça aí o que vocês estão fazendo, com certeza vai ser algo bom. Isso, uma delas é a nossa comunidade chamada Blue Space. É uma comunidade que está atingindo quase 100 empreendedores já, então você pode trocar ideia com os empreendedores, conversar sobre a crise, colocar suas ansiedades lá, compartilhar melhores práticas, ferramentas. É uma comunidade aberta para quem quiser participar gratuitamente. Qualquer empreendedor pode ir lá e participar. O nosso canal é um canal no Slack, né? Então tem bastante interação. A gente publica, pessoas do nosso time da Bluefoods publicam coisas lá também. E uma iniciativa especialmente para esse tempo de crise agora, Tony, é o que a gente chamou de Call of Hope. Então, tem o link do site também na apresentação. E a gente está disponibilizando, boa parte do nosso time aqui, algumas horas por semana de forma voluntária,
para ter calls individuais com empreendedores, né, que estão passando desafios nessa crise, principalmente pequenos empreendedores, para tentar instruir eles na questão de gestão de crise, dar algum insight. Então, vão ser calls gratuitas, só vai precisar entrar no site e agendar. A gente chamou aí de Call of Hope, né? Genial, cara. Também de alguma coisa a gente pode conseguir ajudar e conversar, né? Acho que o simples fato de conversar, clarear as ideias com empreendedores pode ajudar. Então, a gente vai manter alguns meses abertos essa linha. A gente quer fazer pelo menos 20 calls, mais ou menos 20 calls por semana, ajudando aí 20 empreendedores por semana, 20 famílias, né? Por trás aí por semana, ao longo dos próximos meses. Cara, que legal, cara. É por isso que vocês têm o sucesso que vocês têm, cara. Vocês estão muito além do que... E eu acho que isso que é legal também, sabe, Paulo, nessa comunidade que a gente está envolvendo e de alguma forma criando juntos, né, de Kingdom Business, empreendedorismo do reino, economia do reino, de que a gente vem para somar, né? A gente vai somando esforços. Então, tem esse evento aqui, agora tem essas chamadas que vocês estão colocando, aí o outro cria uma outra coisa e a gente vai vendo a coletividade se ajudando para a gente sair melhor. Cara, parabéns por essa iniciativa de vocês. Eu vou compartilhar com toda a nossa comunidade aqui também, a nossa comunidade lá no Face do Empreendemos do Jogo, com todo mundo que está cadastrado. Com certeza você vai ter uma chuva de pedidos aí. Legal, estaremos prontos para atender e espero ter contribuído aí nesse tema de vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite. Privilégio estar aí compartilhando coisas bem mais práticas que eu imaginei. Espero que sirvam aí de ajuda para próximos passos e que, precisando de qualquer coisa, estou no LinkedIn lá, Paulo Maitá, só me adicionar que estarei à disposição de vocês, assim como a Bluefields também, nessa fase. Paulo, brigadão, segue mesmo, galera, segue lá o Paulo, segue a Thalita, segue a Bluefields, tem galera já falando aqui que já curtiu a página da Bluefields, está acompanhando a Bluefields lá no Instagram, acompanha mesmo que eles têm muito conteúdo, cara, a Bluefields é uma empresa que, nossa, você tem que acompanhar, se você tiver a possibilidade de fazer o curso Kingdom Business, agora faz o call com eles, realmente isso vai ajudar muito você. Paulo, abração, velho, Deus abençoe, fica na paz, bom final de semana. Parabéns pelo evento aí, estou acompanhando desde manhãzinha e vou manter ligado aqui. Oh, maravilha, o Gazola, o Ricardo Gazola já está aqui na linha nos esperando. Valeu, Deus abençoe, abração, meu irmão. Também. Valeu. Muito bem, tá aí o meu amigo Paulo Maitá.